Fala turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, videoaula, né, na verdade. Peguem o livro de vocês, o volume 6, volume 6, beleza? Go to page 14, tá? Página 14, chapter 2, capítulo 2, beleza? Página 14, capítulo 2. Hoje vocês farão exercícios, na verdade é mais um exercício de compreensão textual do que de gramática. Tá? Então é um exercício muito fácil, é até simples, beleza? O título aí do capítulo 2 é o seguinte, e é bastante interessante. Tá? O título aí do capítulo 2 é o seguinte, olha, Public Speaking, Facing a Challenge and Overcoming the Fear. Que quer dizer assim, olha, falar em público, né, encarando o desafio e superando o medo. E eu tenho a questão número 1. A questão número 1 é a primeira, e ela diz assim, What are people afraid of? Do que as pessoas têm medo? Aí eu tenho o seguinte, olha só, look the pictures and guess what kind of fear is represented by each of them. Number its fears accordingly. Eu tenho o seguinte, eu tenho aí várias fotos de pessoas, né, de situações, não só de pessoas. Eu tenho ao total aí 12 fotos. E abaixo dessas fotos eu tenho o que seria o nome desse medo. Por exemplo, vamos fazer a número 1 juntos aí. O primeiro que nós temos aqui diz assim, ó, Fear of Heights. Fear of Heights quer dizer medo de altura. Aí vocês vão lá na figura onde representa esse medo, que nesse caso é medo de altura, e irão colocar o número equivalente ao medo de altura. Qual figura está representando aqui uma pessoa com medo de altura? E assim vocês farão para todas as figuras aí, irão numerar esses nomes de acordo com as figuras que elas estão representando, os medos que elas estão representando. Tá? Então, por exemplo, o primeiro medo aqui dos parênteses, né, entre os parênteses aqui, nós temos medo de altura. Aí vocês irão procurar a figura que representa o medo de altura, beleza? Terminando então a página número 14, vocês irão para a página número 15. A página número 15 a gente tem a questão número 2. Então, a questão número 2, e ela diz assim: Choose 5 fears from activity 1 and rank them on a scale from 1 to 5. 1 being the most terrifying and 5 being the least terrifying in your opinion. Vocês irão voltar na página número 14 e irão escolher entre esses medos aqui os 5 que vocês, digamos assim, vocês irão ranquear os 5 piores medos na opinião de vocês. Tá? Sendo que o 1 é o mais aterrorizante de todos, tá? E o segundo ele é o menos aterrorizante na sua opinião. Beleza? Por exemplo, se você tiver medo de altura e isso for a sua maior fobia, aí você vai colocar aqui, né? Afraid of heights, que quer dizer medo de altura. Né? No caso, fear of heights, tá? Medo de altura. Aí você vai colocar aqui e você vai colocar outros medos aqui nessas colunas também. Porém, sendo que a número 1 é o seu pior medo e a número 5 o que você tem menos medo. Beleza? Terminando então de fazer a número 2, vocês vão para o Focus on Reading, que quer dizer foco na leitura. Focus on Reading. No Focus on Reading, a gente tem a número 1 aí, Getting Ready, que pede o seguinte, olha só, prestem atenção. Fear of public speaking has been ranked as a number 1 fear on several surveys. A lot of artists, actors, actresses, presidents and other public people get nervous in front of an audience. Que quer dizer assim, olha, o medo de falar em público tem sido ranqueado aí como número 1 entre a maioria das pesquisas. Muitos artistas, atores, atrizes, presidentes e outras figuras públicas ficam nervosas em frente ao público. Aí a pergunta é a seguinte: e você? What about you? E você? How do you feel it? How do you feel if you need to give a speech in front of a lot of people or in front of your classmates? Que em português quer dizer: como você se sente se fosse necessário que você desse um discurso na frente de várias pessoas ou até mesmo na frente aí da turma? Como que você se sente? Se sentiria, na verdade. Aí eu tenho aí as 5 opções. Olha, você se sente, quando fala em público, com medo, afraid, comfortable, confortável, terrified, você fica aterrorizado, você se sente bem, esse good, aí a gente vai traduzir como bem, apesar de ser bom, né, em português. Você fica nervoso ou você fica ansioso? Aí você vai marcar um X de acordo com o sentimento, né? De acordo com a sensação que te aflige aí quando você fala em público, beleza? Muito fácil. A número 2
diz o seguinte, olha só, while reading, enquanto você lê. Número 2 agora. If you are one of those who are afraid of speaking in front of an audience, you are not alone. But what can you do about this fear? How can overcome it? Change ideas with your classmates, then read the text and underline the ideas you have mentioned. Nesse caso, na número 2, vocês só irão ler mesmo, porque ele pede todo um trabalho em grupo, né? E a gente não pode fazer esse trabalho em grupo, porque está todo mundo aí em suas casas. Mas vocês irão ler esse texto, por quê? Porque esse texto aqui vai ser cobrado nas próximas questões. Leiam esse texto ele fala sobre o seguinte, olha, how can I overcome my fear of public speaking? Como superar o meu medo de falar em público? Aí eu tenho aí algumas dicas, vocês irão ler esse texto, essas dicas, e então vocês irão responder a página 16, tá? Página 16. Ela pede o seguinte, olha só, get in the message. Número 3. Letra A. Choose the correct alternative according to the text. Eu tenho aí várias alternativas aqui na letra A, da número 3, e vocês irão marcar a alternativa que está de acordo com esse texto que vocês acabaram de ler na página 15, beleza? Aí vocês irão marcar um X. Terminando a letra A, vocês irão para a letra B. A letra B diz assim, olha, answer the question according to the text. Responda aí as perguntas de acordo com o texto. A letra A da letra B diz assim, when we are going to speak in front of a group, what do you need to know well? Quando nós vamos falar na frente de um grupo, o que nós precisamos saber bem? A gente precisa saber do quê? De acordo com o texto. O que o texto diz? Aí vocês irão ler o texto e irão colocar aqui o que o texto está dizendo sobre isso. Aí a letra B pergunta o seguinte, olha, why is a good idea to get organized? Por que é uma boa ideia estar preparado, estar organizado, de acordo com o texto? Aí vocês irão ler o texto e responderão aqui a letra B. A letra C pergunta o seguinte, olha, write two items presented in the text which are important to you or would make you feel better. Escreva aí 2 itens presentes no texto, os quais são importantes para você ou que te fariam aí se sentir melhor. Tá? Quando você estivesse falando em público, beleza? Aí você vai anotar esses 2 itens aqui, certinho? Terminando a letra C, vocês irão para a número 1, tá? A número 1 aqui dessa seção, que é Focus on Language, foco na linguagem. Aí eu tenho a número 1. A número 1 pede o seguinte, olha só. 5 words from the text in a word hunt, then write the word next to their definitions. Vocês vão procurar aqui, prestem atenção, 5 palavrinhas nesse caça-palavras. Essas palavrinhas, na verdade, elas são a representação dessas definições. Por exemplo, a letra A diz assim, perform an activity repeatedly to acquire or improve proficiency. Que quer dizer o quê, né? Performance de uma atividade repetidamente que te faz adquirir ou melhorar a sua proficiência. Que palavrinha seria mais adequada a essa definição? Tá? De acordo com o livro, practice, que quer dizer prática, ou seja, a prática, quando você pratica algo repetidas vezes, você acaba melhorando algo em você, como por exemplo o seu discurso em público. Se você costuma praticar, você acaba melhorando aí a sua oratória. Aí vocês irão procurar essas palavrinhas aqui, beleza? A primeira já foi dita, practice, tá? Que quer dizer prática. Eu vou até escrever aqui para vocês. Practice quer dizer prática. Aí vocês irão procurar practice aí no caça-palavras, beleza? Na verdade, eu até recomendo que vocês procurem primeiro as palavras, né, no caça-palavras, para depois vocês colocarem elas aí nas suas definições, tá? Procurem palavras aí, prestem atenção, tá? Vocês procuraram essas palavras e então vocês irão colocá-las aí nas suas definições. A primeira definição aí, na número 1, letra A, é practice, beleza? Aí vocês irão procurar o número 2, a letra B, a letra C, a letra D e a letra E. Certinho? Terminando então a número 16, né, a página 16, vocês irão para a página 17. A página 17, eu tenho a questão número 2. A questão número 2, ela pede o seguinte. Complete the following text with words from Activity 1. Complete o seguinte texto com as palavras da atividade 1. Ou seja,
vocês vão completar esse texto com as palavrinhas que vocês encontraram no caça-palavras, beleza? Como eu já respondi lá a primeira do practice, eu vou responder aqui a do practice também na número 2. A practice, vocês irão colocar na terceira lacuna, beleza? A terceira lacuna vocês irão completar com practice, beleza? E aí vocês irão completar as outras lacunas com as outras palavras que vocês encontraram lá no caça-palavras. Terminando então de completar a número 2, vocês vão para a número 3. A número 3 ela é bem fácil. Diz assim, olha, here are some expressions used to show how a person feels when speaking to an audience. Match the picture to its meaning. Aqui estão algumas expressões usadas para ilustrar como uma pessoa se sente quando ela fala para um público. Marque aí cada figura ao seu significado. Nós temos aí 8 figuras. E essas 8 figuras, elas representam novamente sensações, ou seja, são aquelas emoções que nós sentimos diante do público, quando a gente está falando aí para várias pessoas, né? As pessoas que têm medo de falar em público. E aí vocês irão associar esses sentimentos aos seus significados. Por exemplo, na letra A, a gente tem aí borboletas no estômago. Aí vocês irão procurar a definição que melhor representa essa imagem. Tá? Por exemplo, a letra A vocês vão encontrar lá embaixo, olha, a antepenúltima, ela diz assim, I have butterflies in my stomach, que quer dizer, eu sinto, né, eu tenho borboletas no meu estômago. E assim vocês farão para as outras figuras, de acordo com com os seus significados. Beleza? Terminando então aí a número 3, na página 17, vocês irão para a página número 18. Porém, na página número 18, vocês farão a número 2, while listening, somente, while listening, que diz assim, olha, you are going to listen to an article about why people are afraid of public speaking. As you listen, take notes or the key information. Eu vou tocar um áudio agora para vocês poderem responder a número 2, certinho? Caso alguém não consiga acompanhar esse áudio, é só voltar o vídeo na parte do áudio e escutar quantas vezes forem necessárias. E eu vou tocar esse áudio, vocês irão escutar nesse áudio, é um artigo que fala sobre o medo das pessoas de falarem em público. E aí vocês vão fazer anotações referente a esse áudio, tá? Mas como assim anotações? Aí vocês vão anotar, as pessoas têm medo de falar em público por causa disso, por causa daquilo. Ou as pessoas não têm medo de falar em público por causa disso ou aquilo. Ou seja, de acordo com o que vocês escutam no áudio. Certinho? Eu vou tocar o áudio aqui agora. Prestem bastante atenção, caso alguém não consiga acompanhar, é só voltar o vídeo aí quantas vezes vocês quiserem, beleza? Então prestem bastante atenção. Deixa eu só encontrar aqui o áudio. Deixa eu só encontrar, ainda não achei. Que coisa, na verdade. Que coisa, na verdade. O áudio não vai. Bom, enfim, então cancela essa parte do áudio, meninos. Tá? A gente não vai responder, então, a parte do áudio. Infelizmente, o exercício 3, lá da página 19, ele tem que ter o áudio. Porém, o áudio não está tocando aqui, não sei porquê. Tá? Então, somente até a página 17 mesmo, beleza? Então, vocês só irão fazer a página 17, da número 14 até a 17. E a gente vai corrigir amanhã a nossa aula ao vivo, beleza? Então é isso, qualquer dúvida me procurem, eu espero vocês a partir das 10 horas. Então é isso, até lá, não faltem e façam os exercícios.